E agora sim, pessoal, olá, sejam todos bem-vindos à primeira live de sexta do ano. Então, primeira live de sexta do ano. E queria pedir primeiramente desculpas pelo atraso, né? Sempre dando alguns probleminhas técnicos aí, a internet tem um probleminha de última hora, já ajustamos aqui. E é isso aí. Então a gente vai comentar hoje, nessa primeira live, vamos falar sobre o nosso querido movimento maker, né? Alguns de vocês já me seguem aqui há algum tempo. Meu nome do meu perfil é luan.ensinomaker e geralmente as pessoas já têm mais ou menos uma ideia do que é movimento maker. Então você puder até deixar nos comentários se você sabe o que é, se você não sabe o que é, deixa aí só para eu ver o que você já entende sobre esse processo. Eu fiz algumas perguntas nas minhas redes, tanto no Instagram como no grupo do Telegram, e geralmente o que as pessoas comentam é que elas sabem o que é movimento maker, elas entendem essa movimentação, sabem que está relacionada à educação, que existe essa forte tendência, mas que a grande maioria tem uma dificuldade de implementar em sala de aula, seja por não ter conhecimento ainda, seja por equipamentos e tudo mais. E a ideia é realmente aqui começar do zero toda essa história do que é esse tal desse movimento maker, e o que ele tem a ver com a educação, e de onde ele surgiu, e que história é essa. Bom, na verdade, antes de a gente falar do movimento maker em si, não dá para dizer que existe como se fosse sei lá, uma ordem, né, um sindicato, ou um grupo de pessoas, né? São pessoas que foram se juntando a partir de uma determinada afinidade. O movimento maker ele vai ter a origem dele lá nos Estados Unidos, e antes dele vai ter um outro, vamos dizer assim, precursor dessa história, que é o movimento do DIY, que é uma abreviação de Do It Yourself, que em português seria Faça Você Mesmo. Basicamente, o que seria esse DIY? É a gente lembrar, né, daquela época, sei lá, vamos pegar ali década de 60, de 70, em que a gente tinha aquelas pessoas que se viravam, né? O que acontecia antigamente, pela dificuldade até que a gente tinha de consumir as coisas, a gente tinha um perfil maior de consertar as coisas, de fazer mais gambiarras. Quando a gente chega ali numa década de 90, ali ao redor do ano 2000, como as coisas ficaram mais acessíveis, principalmente nos países desenvolvidos, as pessoas não se preocupavam tanto em consertar coisas. Basicamente, elas jogavam as coisas fora e compravam novas. E então os perfis dos mais velhos, né, de saber como consertar uma máquina de lavar, uma geladeira, isso ficou muito no passado. E hoje em dia as pessoas não têm muito esse perfil. Então esse perfil de mão na massa, de fazer você mesmo, já existe, poxa, há décadas atrás, né? Então, esse DIY, essa coisa do fazer você mesmo, existem vários personagens emblemáticos com relação a essa estrutura, né? Então, quem lia revistinhas e quadrinhos mais antigas vai lembrar do professor Pardal, né? Que tinha invenções super malucas, que faziam várias invenções. Já na década de 80, vamos ter ali a figura emblemática do MacGyver, né? Que pegava um clips e um chiclete e fazia uma bomba, sei lá, fazia aquelas coisas muito loucas. Tanto que não é incomum, né? Hoje a gente vê essas pessoas que conseguem se virar muito, ter esses apelidos, né? O fulano é o MacGyver e tal, porque vai remeter a essa imagem do maker das antigas, né? Mas vamos dizer assim, que o movimento maker, ele foi sacramentado, ele foi iniciado ali em 2005. O que aconteceu em 2005? Na verdade, vamos falar o que aconteceu um pouco antes disso, né? Sei lá, há uma década mais ou menos, a gente deu uma explosão tecnológica de várias tecnologias que permitiu uma maior acessibilidade da criação de tecnologia, do desenvolvimento de tecnologia. Acho que um exemplo mais emblemático é a impressora 3D. Muitas vezes a gente acha que a impressora 3D foi criada, sei lá,
há 5 anos atrás, 10 anos atrás, mas a verdade é que a impressora 3D já existe desde a década de 80. Só que ela tinha patentes, né? Então ela era protegida por patentes, eram muito caro. Então uma impressora 3D realmente custava cerca de milhões de dólares. Então totalmente inacessível para o público comum, né? E então isso é mais complicado. E aí, com a queda da patente, né, várias pessoas foram pegando essa forma de como produzir e barateou bastante o uso da impressão 3D. Lógico que não é uma coisa ultra acessível, mas cada vez mais é mais acessível e pessoas comuns ou lugares pequenos conseguem criar os seus primeiros protótipos. Então a gente não precisa ter uma infraestrutura do tamanho de uma cadeia industrial para começar a dar vida às nossas invenções. Um outro exemplo clássico de novas tecnologias é o próprio Arduino. Eu sou formado em engenharia, sou mecatrônico, e eu lembro muito que na época de faculdade, quando a gente estava ali nas matérias finais de controle digital, de controle dinâmico, para a gente criar os nossos primeiros circuitos, a gente precisava de um arcabouço muito complicado, tinha que programar uma gravadora, programar um microcontrolador, você tinha que integrar todos esses componentes eletrônicos e só para você botar o pé na água, né, você começar a fazer essas coisas já era complexo. E o Arduino ele integrou essas ferramentas de uma forma que essa experiência ficasse mais intuitiva e permitisse que pessoas que não tivessem um aprofundamento na parte da eletrônica conseguissem criar suas próprias invenções. Então ficou mais acessível essa questão de prototipagem, né? Essa questão de desenvolver os próprios produtos, as próprias invenções, ficou mais acessível com o advento dessas novas tecnologias. E como eu falei, ali em 2005 a gente pode dizer que tivemos o início do movimento Maker. A gente diz que o início do movimento Maker vai ser com o lançamento da Makezine. Makezine foi criado por Dale Dougherty lá nos Estados Unidos e a ideia dessa revista era mapear projetos que pessoas comuns estavam fazendo, seja com eletrônica, impressão 3D ou com, vamos dizer assim, tecnologias mais simples, como da área da marcenaria e tudo mais. Então, era uma revista que tinha uma tiragem, acho que mensal, se eu não me engano, e tinham vários projetos, né, de como fazer isso, como fazer aquilo, e aí eles conseguiram iniciar aí a movimentação, a realmente formar uma certa comunidade que acabou sendo chamada de makers. E muitos desses makers estavam mais relacionados a uma questão de hobby, né? Uma pessoa não era um ofício dela, ela gostava de fuçar numa coisa, fuçar em outra e criar invenções que muitas delas não tinham utilidade nenhuma. Só que essa comunidade foi crescendo e eles queriam se juntar pessoalmente, né, mostrar as suas invenções e tudo mais. E aí surgiram as Maker Fairs. As Maker Fairs são feiras makers, onde são um evento que hoje tem proporções muito grandes, tem vários lugares do mundo, já teve edições aqui no Brasil. E a Maker Faire, na verdade, é um grande encontro desse pessoal, muitos deles robistas que só querem mostrar suas invenções malucas e muitas delas não tinham utilidade nenhuma. Eu lembro de uma que me marcou bastante, que um cara fez um polvo gigante, né, de papel machê e que soltava fogo pelas ventas e tudo mais, um trabalho extremamente complexo, muito massa, mas que na verdade não servia para muita coisa, né? Então a ideia era essa, eu quero fazer porque eu quero fazer. É isso. É isso que movimentou o movimento maker, né? Isso que levava as pessoas. A grande parte delas eram robistas. Só que esse movimento ele foi se aprofundando, né? Foi se aprofundando cada vez mais até o momento que teve uma Maker Faire, uma feira maker na Casa Branca, na gestão Obama. Não sei se quem já sabia disso, né? Teve uma Maker Faire na Casa Branca. Ou seja, essas invenções malucas foram levadas para a Casa Branca e o Obama viu e tudo mais. E tem um momento muito emblemático no discurso do Obama e o motivo pelo qual ele fomenta tantos makers, esses fazedores e tudo mais, que ele dizia assim:
que os makers de hoje são os Made in USA de amanhã. Então, toda essa questão, né, de parecer que é uma brincadeira, de criar umas coisas que estão muito relacionadas ao hobby, nesse meio caminho, nesse aprender a fazer as coisas só por diversão, as pessoas começavam a pensar em produtos, elas começavam a pensar em soluções, e então elas não precisavam daquela infraestrutura industrial e tudo mais para fazer as suas próprias invenções, para resolver os problemas da sua própria comunidade. Então isso ficou muito louco, né? Foi muito impactante isso. E realmente o movimento maker começou a se aprofundar mais. Então é o João Paulo na área, muita gente na área aí. Muito bom ver essa live lotada em 2020. E bom, o que veio acontecendo então? Teve essa Maker Faire. Então aí a partir desse momento a gente já começa a perceber o movimento maker muito mais do que apenas esse movimento com relação a uma coisa mais de hobby e uma revolução mais industrial. Uma revolução onde você pode customizar mais as coisas. Isso é tão louco se a gente pensa assim... Boa tarde, Elane, tudo bem? Se a gente pensa, sei lá, vou adquirir um tênis da Nike, sei lá, por exemplo. Então, a Nike tem uma linha de produção onde todos os tênis são iguais. O que o movimento maker traz? Ele traz uma oportunidade de você customizar, ou seja, de você ter cada vez mais produtos que tenham mais a sua cara, que você consiga deixar mais com a identidade das pessoas. Então aquela pegada de linha de produção, né, da era industrial vai se acabando. E por isso que muitas pessoas vão falando que o movimento maker ele é uma revolução industrial mesmo, né? Então é muito interessante essa abordagem. E aí eles vão, né, como eu falei, teve a questão da revista, teve a questão das Maker Fairs e começaram a surgir Makerspace. Então, o que são Makerspace? São espaços makers, são espaços onde as pessoas se reúnem para dar vida a essas invenções. Como eu falei, né, hoje já existem impressoras 3D, cortadoras CNC. Então, os Makerspace são espaços que contêm esses equipamentos, né, que não são equipamentos tão baratos, estão mais baratos, mas não são baratos. E a pessoa paga uma mensalidade e trabalha nesse espaço de coworking, né? Esse espaço de trabalho colaborativo e pagando uma mensalidade, ela consegue acesso a essas máquinas, paga a hora de máquina e tudo mais. Então, muitas vezes, vale mais a pena a pessoa ir para um makerspace para mexer numa impressora 3D do que comprar uma impressora 3D. Se a pessoa compra uma impressora 3D, ela pode, sei lá, patinar até na área técnica ali, às vezes a impressora não é tão intuitiva assim de usar, e você ir para um espaço maker vai ter alguém para te auxiliar, alguém para te inspirar nos seus projetos. E outra coisa que é muito legal nos makerspace é a comunidade. Então, tão ou mais importante do que você ter acesso aos equipamentos são as pessoas que querem também botar a mão na massa, que querem criar. Então esse momento de troca de ideias é muito enriquecedor nos espaços maker. E aí a gente também vai ter um tipo de makerspace um pouco mais especial, mas que não deixa de ser um makerspace, que são os Fab Labs. Os Fab Labs surgiram lá eu não vou saber exatamente qual época, mas surgiu de uma matéria do MIT. Então tinha uma matéria do MIT chamada como fazer quase qualquer coisa. E eles tinham acesso a exatamente cortadoras CNC, impressoras 3D e E era uma matéria de semestre que lotava. Acho que era uma matéria até extracurricular, ou assim, extra, né? Era uma matéria opcional. E as pessoas ficaram loucas com essa matéria. Até o momento em que o professor ele viu que tinha que expandir esse processo e criou o primeiro Fab Lab, né? Que era um espaço onde as pessoas poderiam se reunir, um makerspace com umas regras especiais. Hoje já temos Fab Labs no mundo inteiro. No Brasil já existem vários. Em São Paulo, até onde eu sei, é o espaço com maior Fab Labs públicos do Brasil. E os Fab Labs são um pouquinho diferentes dos espaços makers tradicional, porque eles seguem algumas regras, né? Eles têm que ter um mínimo de equipamentos, acho que são 4, se não me engano, cortadora CNC, cortadora laser, impressora 3D e plotter de corte. Todo Fab Lab tem que ter isso, necessariamente. E todo Fab Lab também tem que estar em contato constante com os outros Fab Labs.
Então tem essas pequenas regrinhas aí para eles seguirem, mas no final das contas é um makerspace. Tem uma coisa legal de Fab Labs também. Alguns Fab Labs são públicos e outros são privados, né? Só que qualquer Fab Lab, seja ele público ou privado, eles têm que ter um Open Day, ou seja, um dia aberto ao público, para que o público não paga para entrar, não paga para usar esse espaço, e aí é o momento em que que a comunidade está aberta para usar esse espaço e tudo mais. Então é uma forma de fomento e talvez tenha sido um dos motivos pelo qual os Fab Labs cresceram tanto, né, no mundo inteiro. E aí, então é isso. Esse é o panorama do movimento Maker, né? É trazer essa coisa mais do mão na massa, é perceber o surgimento dessas novas tecnologias que são mais acessíveis e o quanto essa mentalidade de criação das pessoas, né? E é muito interessante a gente ver toda essa movimentação e que parece que é uma coisa mais relacionada a algo corporativo, a algo industrial, mas o que diabos o movimento Maker tem a ver com a educação? Né? Cada vez mais a gente escuta tal escola está com espaço maker, educação maker, Luan.ensino maker. Então cada vez mais a gente vê a educação querendo trazer esse tal desse movimento maker. E por que isso está acontecendo? Quais são as vantagens e quais são os perigos? Porque existem muitos perigos também nessa explosão do movimento maker. O que acontece? O movimento maker, eu acho que vai embasar a questão do movimento maker, né? O maker, se a gente for traduzir aí o que significa fazedor. A tradução do maker é fazedor, pode ser inventor, é o cara que põe a mão na massa. Grande Rafael na área, então é o fazedor. Então ele vai para um âmbito prático, né? E aí, uma coisa que vai embasar muito bem a gente pode pegar um conteúdo de um cara chamado William Glasser. E o William Glasser, ele vai ter um negócio que ele vai chamar de pirâmide de aprendizagem de William Glasser, que basicamente diz como a gente aprende. Talvez você já tenha aprendido isso, ou você já topou com algum post na internet com uma pirâmide ou com um círculo que falava assim, que a gente absorve 10% do que a gente lê, 20% do que ouve, 30% do que vê e ouve. Ou seja, a forma tradicional de aprendizagem, que é como a gente lê, a gente ouvir, que é como funciona boa parte da escola, com essa forma a gente absorve muito pouco. Né? Quantas vezes a gente não estava estudando para uma prova, lendo alguma coisa, passou uma hora e a gente já esqueceu tudo. Né? Se não teve um significado, se não teve importância para a gente acaba esquecendo muito rápido isso. Então essas são formas que a gente vai falar de formas passivas de aprendizagem. Passivas por quê? Porque você está lá sentadão e aí alguém está passando aquele conhecimento para você. Você está lá sentado e absorvendo. Quer dizer que não funciona? Funciona, mas funciona pouco. Né? Então, e essa é a base da nossa educação desde sempre. Desde o século XIX e talvez até antes disso. E isso funciona até hoje. Foi assim que eu fui na escola, foi assim que a minha tia foi na escola, minha mãe foi na escola, foi assim que minha avó foi na escola. E assim que meu sobrinho está indo na escola. Ele está lá sentado na mesa e recebendo um monte de informação, absorvendo 10, 20%. E aí a gente vai entrar em formas, vamos dizer assim, mais ativas. Então o que o William Glasser já vou até responder, Gabu Guerreiro. Qual é o nome da pirâmide? Pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Beleza? E aí na pirâmide de aprendizagem de William Glasser ele vai falar assim, que por exemplo, a gente absorve 70% do que a gente discute com os outros. Então se a gente falou de algum tema e está discutindo com as pessoas, aumenta para 70%. E aumenta para 80%, alguns dizem 90%, que aquilo que a gente faz, que aquilo que a gente pratica, que a gente coloca a mão na massa, que a gente cria, 80% a gente absorve. E fazer está totalmente relacionado a movimento maker, né? O fazer, o colocar a mão na massa. E aí só vai ter, na verdade, um que vai superar essa coisa do fazer, que é a melhor forma de aprender qualquer coisa, é você ensinar outra pessoa. Então, quem é professor sabe disso muito bem, né? Eu costumo dizer até que esse meu compartilhar de informações é quase uma atitude egoísta, porque vocês estão aqui para absorver alguma informação, mas a verdade é que eu aprendo muito. Então, é um ganha-ganha, né? Eu estou aprendendo mais quando eu me proponho a ensinar para outra pessoa.
E a gente pode estruturar o movimento maker para isso. Vou dar um exemplo muito simples. A gente pode pensar numa aula de física sobre dinâmica, sobre energia cinética, né? Todas aquelas fórmulas malucas, equação de Torricelli e tudo mais, em que muita gente achava que aquilo era um pesadelo, não sei o que, fazer aqueles exercícios e tudo mais. Então essa é uma forma de aprender. Você pode ir lá e pode fazer um monte de exercício, decorar as fórmulas e tudo mais. Ou você pode, por exemplo, tentar fazer um robô e aí nesse processo de construção você vai pensar como é que esse robô pode andar mais rápido, como é que ele pode andar mais devagar. Então esse processo de criar na prática esse robô, de colocar esse robô para funcionar, você vai absorver muito mais do que fazendo a listinha de exercícios lá da sua lista de física, entendeu? Então essa é a proposta, né? O quanto as pessoas se engajam mais, né? Não sei se vocês já foram, por exemplo, numa Olimpíada de Robótica e você vê aqueles meninos engajados em fazer o robô e fazer aquela missão e o quanto eles ficam imersos naquela situação. Muitas vezes esses alunos, quando você pega eles em matérias tradicionais, são totalmente desengajados, né? São alunos que não estão nem aí, são alunos que às vezes até atrapalham, mas quando vocês colocam eles para criar, ele vai engajar muito mais nesse processo. Então, talvez uma das fundamentações, essa não é a única, mas uma fundamentação muito boa sobre por que o movimento maker está cada vez mais inserido na educação é a questão da pirâmide de aprendizagem de William Glasser, que diz que a maior porcentagem do que a gente aprende é aquilo que a gente faz e coloca na prática. E quando a gente compartilha com os outros, ou seja, faz trabalho em grupo, a gente pode até chegar naquele 90%, que é quando ensinamos as outras pessoas, né? Então, a gente pode potencializar muito a aprendizagem nesse processo. Então, assim, é muito interessante isso, é muito interessante essa mudança de perspectiva, e eu confesso que quando eu comecei a ver todas essas situações, né, de como você trabalha com isso, de mudança da educação, é uma coisa que me inquietou muito há alguns anos, né, desde 2014. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, contando um pouco da minha história. Então, depois você sair daqui ou em algum outro momento, vai lá no YouTube. E eu tenho um vídeo chamado Minha História, em que eu conto como é que eu saí da engenharia mecatrônica, como é que eu larguei o emprego público, por que eu larguei o emprego público e como é que eu acabei me tornando professor. Porque eu tinha essa inquietação. Eu tinha essa inquietação de, poxa, a educação não está preparando para o futuro. Não está preparando as crianças para o futuro. E eu vivi isso na pele. Eu formei em engenharia mecatrônica na Universidade Federal. Meus pais diziam que se eu tivesse um diploma de Universidade Federal, estava tudo garantido. E eu fiquei 3 anos desempregado. E cada vez mais a gente vai ver que só esse pedaço de papel não é o suficiente. Na verdade, eu ousaria dizer que muitas vezes até atrapalha. Né? Esses 5 anos que a pessoa só está estudando teoria, ela podia já estar aprendendo e implementando na prática. É tão louco isso que existe uma história que eu achei muito interessante, ela é até antiga. Quando eu estava começando a pesquisar essas coisas de movimento maker, tem um professor nos Estados Unidos, professor de 8ª série, de 9º ano, né? E professor de ciências de uma escola pública. E esse professor, ele tinha um filho, tem um filho. E esse filho, na época, ele tinha uns 5 anos e ele tinha um probleminha no braço. O braço do menino não desenvolveu, então só ficou o cotoco mesmo, né? E, enfim, até aí tudo bem. E ele sempre ficava pesquisando na internet, soluções e tudo mais. Até que ele se deparou com uma solução, acho que tinha um pessoal da África do Sul, de uma mão biônica. Essa mão biônica era feita de impressão 3D e mais algumas coisas lá e tal, que eu não vou saber em detalhes. E o projeto estava aberto, né? Então era basicamente você baixar esse projeto, tentar estruturar e criar a mão biônica. E olha só que louco, né? Essa é a era que a gente vive hoje. Então, aquele professor de ciências dos Estados Unidos, ele poderia criar um braço, uma mão biônica para o seu próprio filho. Isso por si só já é maravilhoso. Só que ele foi ainda mais ousado. O que ele pensou? Ele falou assim, eu não vou fazer essa mão biônica. Quem vai fazer isso são os meus alunos. E aí ele montou um clubezinho, né, chamou de clube de robótica e tudo mais, na escola. Lembrando que essa escola, ela não tinha
essa escola não tinha impressora 3D, não tinha equipamento de robótica, não tinha nada. Foi do zero. E aí ele reuniu esses alunos, eles se reuniam uma vez por semana e eles falaram assim, cara, eu vou fazer um... Vamos reunir, vamos pensar como a gente vai fazer essa mão biônica. Reunir com os alunos uma vez por semana e tal. E até, é engraçado, ele fala muito que até por ser pouco tempo, por ser uma vez por semana, eles aproveitavam muito aquele momento para trazer essa criação. E era muito louco isso. E realmente os meninos começaram a fazer e pensar mesmo sem equipamentos. Começou a desenhar umas sketches de como ia fazer aquilo. No meio do caminho eles ganharam uma doação de uma impressora 3D. E aí, ao final do ano, eles conseguiram desenvolver a mão biônica para criança. Crianças de 9º ano criando uma mão biônica, uma solução, não é vamos ver como é que é, vamos entender. Não, já é uma solução que realmente resolve um problema. Eu, com 5 anos de engenharia, não sei fazer mão biônica. Lógico que hoje eu posso correr atrás e tudo mais, e as crianças começam a resolver isso. Então eu acho que esse é um papel chave da educação. Pegar equipamentos, pegar estruturas e pegar problemas reais para resolver. Eu vejo isso muito forte. Quem já me acompanha nas lives já me viu falar, por exemplo, do professor Gilberto. O professor Gilberto de uma cidade do interior do Pará, chamada Abaetetuba, em que ele faz feiras de ciências e não necessariamente relacionado com tecnologias nem nada. Hoje ele trabalha um pouco com Arduino, mas na época ele usava as coisas ali ao redor para resolver problemas. Um aluno dele, por exemplo, ao ver que estava acumulando muito lixo com caroços de açaí, pensou naquele problema, o tanto de lixo que gerava, depois de muito trabalho e pesquisa, triturou esse açaí, misturou lá com uma resina muito louca e criou um novo material. E a indústria do açaí pagou milhões de dólares, não. Pagou, realmente fez um investimento na invenção desse garoto. Esse garoto não tinha saído do ensino médio ainda, do interior do Pará. E até onde eu sei, o professor Gilberto, por exemplo, não tem vários recursos e tudo mais. E tem vários exemplos disso, né? Vários exemplos de pessoas que criam soluções para o dia a dia delas. Pegar a educação para realmente resolver problemas, botar a mão na massa, né? Porque essa coisa de só ler, eu vejo por mim. Eu mesmo, né? Ao sair da engenharia, eu não sou capaz de sair mexendo com eletrônica e tudo mais, né? Eu saí resolver os probleminhas, sei calcular lá as integrais, ou a transformada de Fourier, a transformada de Laplace, mas muitas vezes resolver e botar a mão na massa é completamente diferente, né? Um outro exemplo também, lá no Rio Grande do Norte, em Mossoró, tem uma menina, esqueci o nome dela, mas lá tem uma cultura forte de feira de ciências. E essa menina pegou folhas do cajueiro que também acumulavam vários lixos. Ela foi, pesquisou várias coisas, misturou com uma cola caseira que a avó fazia e começou a criar recipientes e tudo mais. Ela ganhou premiação na Febrace, que é a maior feira de ciências do Brasil, e conseguiu também premiação na Intelweiser, que é a maior feira de ciências do mundo, né? Então, é isso que a gente tem que fazer com os nossos meninos. E aí o ponto que eu quero dizer aqui, e já até respondendo uma pergunta que muita gente me faz, toda vez que eu falo de movimento maker, que eu falo de alguma coisa, 2 perguntas chaves acabam acontecendo. Luan, por onde eu começo? E Luan, que equipamentos eu preciso? São as perguntas chave que as pessoas falam e tudo mais. E a primeira coisa que eu gosto de desmistificar aqui é que você não precisa de toda essa parafernália tecnológica. Às vezes você pensa assim, poxa, eu queria muito implementar projetos como esse, mas eu não tenho uma impressora 3D, eu não tenho kits de robótica, eu não tenho cortadora laser. Então é muito lindo e fantasioso isso, porém não se adapta à minha realidade. Mas eu já dei vários exemplos para vocês, em que nem envolvia exatamente uma impressora 3D nem nada, mas envolvia uma metodologia ativa, uma metodologia de criação e de resolução de problemas. Então, mais importante do que você ter todos os equipamentos é a sua mentalidade na jornada, ou seja, uma mentalidade de criação, de fazer, de botar a mão na massa. Então, essa seria a primeira coisa, de você pensar, poxa, como é que eu posso pegar esses alunos para fazer coisas práticas e, de preferência, resolver os problemas do dia a dia, né? E você não precisa entrar assim, quero uma impressora 3D e tudo mais. O que é, às vezes, até comum, e essa é a parte que eu tenho um receio do movimento maker, chega uma escola, geralmente escolas
de alto escalão, escolas particulares e tudo mais, que fala assim, vou investir no movimento maker, vai, paga, faz aquele laboratório maker maravilhoso, várias impressoras 3D, cortadora laser, dá 6 meses, 1 ano, o laboratório está parado, ninguém está fazendo nada. E provavelmente a mentalidade ali do diretor, da pessoa que está à frente, é falar assim, olha aí, gastei um monte de dinheiro, falaram que isso aí ia fazer uma diferença absurda na escola e não fez diferença nenhuma. Mas por quê? Porque a mentalidade não estava bem estruturada, a mentalidade de criação. Né? Não adianta você pegar o modelo antigo de educação, de ficar decorando informaçãozinha e achar que você instalar um laboratório maker na sua escola é o suficiente, porque não é. Não é. Então, é mais importante você indo com o que você tem para começar a criar as coisas. Então, é isso que importa mais. E aí, o que eu fiquei pensando, até ultimamente eu estava pensando muito do que seria uma jornada maker, né? Quando a gente, por exemplo, estava lá na escola rural, quando o pessoal pediu para contratar e tudo mais, eles tinham um orçamento, e aí o pessoal falou assim, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de computador, preciso de Arduino, nós compramos o MetaCircuits, né, MetaCircuits que foi criado pela MetaMaker, pelo Rodrigo, inclusive bateu ontem uma campanha do Catarse, foi maravilhoso, e equipamentos baratos, usando material reciclável, material reutilizável, e computadores para você programar no Scratch e tudo mais. Então, foi isso que foi o nosso laboratório Maker. E vou dizer mais, no final do processo, alguns de vocês até devem ter visto o vídeo que está lá na feed, se vocês perceberem lá, não tem Arduino. Você tem pequenos motores, né, misturado com um palito de picolé, com um papelão, e fizeram esses projetos. Então são equipamentos muito mais baratos. Se eu pegar esses equipamentos, assim, esses 2 motores, mais a bateria, mais não sei o que, chutando assim, muito caro, R$50, ou até R$30. Então imagina, esse é o valor para você, por exemplo, fazer uma mudança, um movimento maker na sua escola. Né? Se eu pudesse dizer qual é a jornada maker, ao invés de você já pensar nesses vários equipamentos, você podia pensar em estruturas. Por exemplo, não sei quem aqui conhece, por exemplo, a rede de aprendizagem criativa. Eu já tive a oportunidade de participar de uma atividade da rede, tanto participar como ministrar, né? Que são oficinas de aprendizagem criativa, em que você tem temas, por exemplo, um tema clássico o Brasil do século 22. Então, assim, o que a gente vai ter no Brasil do século 22? Aí você tem 4 estações, né? Então, você vai ter a estação do transporte, a estação das residências, a parte da moda e a parte da cultural, né? Vozes do Brasil. Então, você dá ali um monte de parafernália pro pessoal. Você dá papelão, você dá feltro, você dá um monte de coisa e fala assim, vocês têm, sei lá, 1 hora aí para resolver para você mostrar o que vai ser a casa do século 22, o que vai ser esses processos. E é uma atividade super rica, é uma atividade maravilhosa em que o pessoal vai colocando a mão na massa, vai inventando. No começo eles dão uma travada, né? No começo eles queriam... eu não sei o que criar, e depois que eles vão começando a criar, vão fazendo esse processo. Uma atividade que envolve tecnologias muito, muito simples. Até queria pegar aqui, eu mostro isso com uma certa frequência nas lives, mas eu queria... Peraí, rápido. Eu tô com essa bateriazinha, eu tava com um LED, só que ele sumiu. Mas essa bateriazinha que você encontra em papelaria e tudo mais, se você coloca um LEDzinho nela, esse aqui é a parte positiva, esse aqui é a negativa, e você consegue acender esse LED. Então, só de você ter essa pequena atividade maker, o pessoal já se empolga, nossa e tal, acende um LED, não sei o que, e várias coisas maravilhosas acontecem nesse processo. Então não é uma atividade custosa, você só está usando material reciclável, mas você deu uma proposta imaginativa. Poxa, como é que vai ser o Brasil do século 22? Não sei. Cara, você tem 50 minutos para expressar e fazer um trabalho em grupo. É um trabalho em grupo, é um trabalho mão na massa, e é um trabalho que não precisa de muitos recursos. Então entra lá na página da Rede de Aprendizagem Criativa. Quem quiser mais detalhes pode me chamar em box que a gente vai conversando melhor. Então é uma primeira jornada e você pensar em temáticas como essa usando só esses papelões mesmo.
Só usar essa sucata, garrafa PET, usar palito de picolé, porque o mais importante é a mentalidade. E aí você pode depois entrar para uma parte da eletrônica com sucata. Como eu falei lá no feed do meu Instagram, vocês vão ver vários projetos que os meninos fizeram usando bateria, motor e essa chave liga e desliga. Entendeu? Então, já falei várias vezes, né, de uma página chamada Jugaad, né? É uma página indiana e tudo mais, que tem vários exemplos de como fazer esses projetos. Então, você tem essa oportunidade de usar pequenos elementos aí para fazer essas atividades mão na massa. O próprio Metacircuitos é muito legal, né? Então, ele é muito intuitivo, né? Onde você pode ir encaixando ali de uma forma muito clara, então você não precisa de um conhecimento muito complexo. Tem várias narrativas também, que é bem interessante, a gente implementou também na escola rural, deu super bom, super sucesso. Então são aí, primeiros passos para você fazer. E de novo, não é montar um super laboratório, uma super infra e tudo mais. Na parte da programação, aí você pode entrar na parte da programação e falar de um Scratch, né? Para quem não conhece, o Scratch é uma linguagem de programação criada lá no MIT, né, em que você pode criar joguinhos, pode criar animações, um programa totalmente gratuito, onde você pode criar jogos, animações e tudo mais. Tem vários tutoriais, várias coisas que você consegue, dando uma fuçada, você consegue aprender muita coisa. E aí você pode entrar na eletrônica. Aí na eletrônica você pode entrar em 2 pontos. Você pode trabalhar com o microbit, que é uma plaquinha criada pela BBC lá da Inglaterra, super intuitiva também, comunica com o Scratch, você consegue dar os primeiros passos na eletrônica, é muito legal. E depois você pode entrar no Arduino, né? Então o Arduino também que veio para facilitar mais esse processo. Antigamente eu sempre pulava direto pro Arduino, né? Eu acho que eu ia direto pro Arduino e tudo mais. O Arduino já é muito maravilhoso, ele é muito poderoso mesmo. Poxa, você consegue comprar um kit com Arduino e várias outras coisas por R$120, é o kit que eu uso no meu curso online, sensacional, dá para você fazer muita coisa. Cada vez no curso online os alunos, eles fazem trabalhos que eu fico de cara, mas eu daria um passo atrás no microbit, talvez, se você estiver trabalhando com crianças muito pequenas. Se estiver trabalhando com crianças mais velhas, aí é legal, porque aí no Arduino você consegue trabalhar um pouco mais de fundamentos de eletrônica, trabalhar com a programação e tudo mais. Então é isso aí, como a Dulce falou, o que não falta são possibilidades, são inúmeras possibilidades. Mas o mais importante é você saber que o movimento maker, como várias tendências da educação que a gente vê e tudo mais, de educação do futuro, ela não é uma bala de prata, né? Tipo, o movimento maker vai salvar a educação. Não, não é isso. O que vai salvar, o que vai mudar, o que vai trazer uma perspectiva diferente para esses meninos é a possibilidade, é a mudança de mentalidade. De ter uma escola diferente que eu e cada um de vocês teve. Onde tinha uma pessoa lá na frente, blá 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 blá, falando um monte de coisa e você absorver 10, 20%. Quando você dá a possibilidade deles criar algo que eles tenham um significado para eles, que eles gostem, que tenham paixão, gente, é maravilhoso, é muito legal. Então é isso, acho que é isso que eu queria deixar para vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, pode colocar aí embaixo que eu vou estar respondendo. E aí a gente encerra a nossa primeira live de sexta. E já gostaria de agradecer a todo mundo. Cara, foi a melhor live, né? Poxa, a gente teve várias pessoas aqui, acho que nunca teve tanta gente. Então, muito legal. Cláudia tá falando aí, né? Preciso aprender Arduino, mudar me movimenta. Movimenta todos nós, né, Cláudia? E aí, então, já vou dizendo, vamos ter curso de Arduino, curso online de Arduino esse ano. Esse ano não, final do mês, vamos ter a nossa querida Semana do Arduino Criativo, onde vou disponibilizar vídeos gratuitos de Arduino, sobre como dar os primeiros passos no Arduino, e depois a gente vai abrir o nosso curso online. Também vou fazer vários tutoriais. Se vocês forem lá no meu página do YouTube, eu já fiz um tutorial, peguei um programa de uma pessoa que fez um trabalho lá que fez o trabalho do curso online, e a gente destrinchou tudo aquilo ali e tudo mais. Então é uma excelente maneira de aprender também com projetos que já existem. Vou disponibilizar projetos como esse toda semana. Que mais? E então acho que é isso. Então já dá para aprender muita coisa, né? Antes mesmo do curso já dá para fuçando. Uma coisa que eu queria só falar, também é um assunto para outra live.
Para você aprender Arduino, gente, vocês nem precisam de Arduino. Nem precisa de Arduino. É só entrar no Tinkercad, no site do Tinkercad, que você tem um simulador online e gratuito de Arduino. Então, se você quer dar os primeiros passos, quer entender, eu vou falar disso também na semana do Arduino Criativo, eu sempre falo disso, mas é uma excelente forma de dar os primeiros passos. Então, você não precisa nem arriscar e comprar o dinheiro aí, comprando equipamento que talvez você pode acabar nem usando. Olá, Rafaela e Sandra foram daí da nossa primeira turma do curso de Arduino, maravilhosas. É muito legal ver essa galera aí. Pessoal, é isso então. Muito obrigado por terem ficado até aqui. E a gente tá aí, vai estar compartilhando muito conteúdo esse ano. E um feliz ano novo para todo mundo. Um ano novo muito mão na massa para todo mundo. Fortíssimo abraço e até a próxima.